Bom, continuando, existe uma reflexão no livro que é interessante, está na Bíblia, no Antigo Testamento. E é essa: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Interessante para nós refletirmos. Está lá, são palavras que foram, podemos dizer, ao invés de profeta, médium Ezequiel, e foram registradas na Bíblia, no Antigo Testamento, né? E no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Pode passar. Bem. Isso. Agora começamos a pensar, deixando a terra, para onde que nós vamos? Seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Essa é uma questão. Todo homem necessita a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Todos nós. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada, diz-lhe sobretudo que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviria tudo isso, essas aspirações à felicidade, se um leve sopro pudesse dissipá-las? E aí? Isso tudo está no texto. Haverá algo mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Será que morreu, acabou? Isso é um tema que todos nós estaremos pensando, meditando um dia, refletindo. Então, para que estudar, né? Para que fazer alguma coisa, se todos nós estamos destinados à morte mesmo? É uma questão que acaba conflitando com toda a nossa existência, em toda a nossa existência. Então não adiantaria nós termos progresso, se assim fosse. Tudo bem. E de nada adiantaria também nós refrearmos nossas paixões. Melhor viver o máximo. Vai, morrer, acabou mesmo. Interessante essa reflexão, né? Mas isso, se assim for, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que o bruto. Nós temos uma diferença entre os animais, que é o pensamento contínuo. Não é verdade? Porém, em nós já brota o amor, que deve ser cultivado todo dia. O homem tem que avançar para o amor contínuo, para ele libertar o anjo que existe dentro dele, né? Se não houvesse progresso espiritual, não teria sentido essa existência. Muito bem, aí acabou o texto do Allan Kardec. E exatamente o tema de Emmanuel era uma discussão sobre essa passagem, né? Essa reflexão. O autor Emmanuel, ele coloca que existe uma compreensão dos espíritos a respeito das nossas necessidades e nossas preocupações diárias. Olha que interessante. Compreendemos todos os seus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Olha, já começa assim. Quer dizer, nós espíritos compreendemos tudo que acontece com vocês humanos. É isso que ele está dizendo. Mas, vamos refletir no que ele segue. Nós organizamos com esmero a nossa casa, né? Nós preparamos, protegemos os nossos parentes, isso é normal. Cuidamos dos nossos filhos, né? Nos preocupamos em preparar o almoço, no como vai ser o nosso dia no trabalho, né? Temos todas essas preocupações. Com segurança, nos dias de hoje, dada a violência, é importante nós nos preocuparmos. Muito bem. Atendemos os nossos amigos. Olha lá. Valorizamos o que nós temos, isso é importante, materialmente. Arrumamos a cama tranquila, macia, o travesseiro macio. Olha as nossas preocupações. Escolhemos o que vamos comer, né? No domingo, hoje é macarronada, com certeza, bem feita, bem preparada, né? De preferência da mama, né?
Muito bem. Aí defendemos como pode nosso aumento de salário. Garantimos nossos direitos na justiça. Nós vamos atrás, vamos procurar um advogado e vamos lá. Procurem um advogado, isso é importante. Vasculhamos o noticiário do dia a dia, o Jornal da Globo, o Jornal da Record, né? O Jornal da Band. Nós queremos saber notícias, saber tudo o que está acontecendo por aí, né? Sabemos procurar com pontualidade e respeito os serviços do médico, do dentista. Opa, preciso ir no médico, tem um médico marcado. Agora não posso falar com você, tem que correr para ir para o médico, tal, tem hora marcada. Tudo isso são nossas preocupações do dia a dia. Marca os horário para o cabeleireiro. Bom, aí já são mais as mulheres, mas os homens costumam ir também cortar o cabelo. Então, segredo nenhum. Cuidar da apresentação do corpo é importante. Escolhemos um filme no fim de semana, vamos alugar aquele DVD especial, né? Tudo isso é o nosso dia a dia. Continua. Examinamos a moda. Opa, também ninguém vai andar hoje em dia ninguém vai andar com a toga romana, não é verdade? É difícil alguém andar com a toga romana. Nós seguimos a moda, procuramos seguir mais ou menos, né? Nem sempre a gente vai seguir, a gente procura fazer a nossa própria moda. Mesmo assim, é uma preocupação diária nossa. Nós questionamos a eleição, né? Os políticos, os seus sucessos, os seus fracassos. Discutimos os serviços públicos, falamos, nossa, mas agora está boa a prefeitura, ou o Estado, ou eu fui na delegacia, fui bem atendido, ou fui mal atendido, né? As ruas estão esburacadas, bom, e assim vai. Tentamos influenciar a opinião das pessoas, geralmente nós gostamos disso, de influenciar as pessoas, né? Procurar que elas pensem igual a gente. Isso já é uma coisa que não está muito correta. Procuramos atrair a simpatia das pessoas e observamos a cada instante as condições do tempo. Nós saímos de casa, estava chovendo, de repente chegamos aqui, está sol, nós estamos pensando, será que vai fazer sol o dia todo? A nossa preocupação é interessante. Só que aí Emmanuel já coloca, é como se nós tivéssemos um barômetro na cabeça. Tudo bem. Agora é a parte. Tudo isso na Terra, diz Emmanuel, é compreensível. Olha que maravilha. Tudo é preocupação natural. Agora, para os sociólogos, psicólogos e todos os estudantes do homem, do ser humano, essa é interessante. Não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície. Nossa, maravilha. Apego às ilusões de superfície. Vamos refletir bem nesse termo. Nem entendemos porque não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana, de cada mês, a refletir na transitoriedade dos recursos humanos. Olha só. Continuamos. Muito bem. Reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto, afora os bens do espírito, nada trouxeste ao pousar dele. Ou seja, quando nós reencarnamos, nós renascemos no mundo, nós só trazemos os nossos bens do espírito. Quando nós deixarmos esta terra, partimos para o plano espiritual, nós só vamos levar bens do espírito. Interessante. Ainda assim, o Emmanuel não está nos convidando à ideia obcecante da morte. Na verdade, a morte, segundo os espíritos, é sempre a vida numa outra dimensão. Então, a morte para os espíritos não existe da maneira como é para nós. Desejamos totalmente destacar que nessa ou naquela convicção, ou seja, acreditando ou não, sendo desta ou daquela religião, materialista ou espiritualista, todos nós não podemos fugir do porvir. Disse o Cristo, olha o ensinamento, andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer a luz em nós. Nós vamos discutir mais para frente esses textos. Continuamos. Emmanuel é claro, né? Ninguém teve dúvida. Se a morte é o fim de tudo, de que adiantaria para nós o progresso? Na verdade, nós já colocamos essas questões. Tanto material quanto espiritual, era melhor ficar parado e esperar chegar ao fim da vida e vamos para lá, vamos para outro lado. Não existe outro lado? Acabou. Emmanuel é claro, porém, ele está advertindo.
Se tudo progride na natureza, não conseguimos pensar em tudo que conquistamos não tenha valor. Opa, peraí. Então alguma coisa tem o que conquistamos de valor, não é? Todas as preocupações humanas são compreensíveis. Não podemos conceber um Deus que planificou o final da nossa convivência com aqueles que amamos, nossos pais, nossos filhos, nossos entes queridos que estão ao nosso redor. Nós não podemos conceber esse Deus que de repente nos criou para o nada. Seria sem sentido até amar o próximo. Para quê? Para depois ficar sofrendo com a morte deles? Ou eles sofrerem com a nossa morte? Se não existe nada após a morte, essa é uma reflexão. Muito bem. Nós devemos dar mais atenção. Pode seguir. Nós devemos dar mais atenção aos valores espirituais, os quais são aquisições perpétuas do Espírito. Aquilo que Emmanuel, que nós lemos aí na mensagem dos Espíritos no livro Céu e Inferno, são bens do Espírito. Na realidade, ninguém precisa abandonar a sua vida e viver numa caverna, ser um ermitão. Não é isso. Nós devemos abandonar a nossa existência material. Nessa ideia do Espírito. Pode seguir. Agora vamos fazer um cálculo matemático, os economistas de plantão farão comigo. Se a gente fizer uma noção de que hoje nós ficaremos aqui mais ou menos 1 hora, olha, nós estamos refletindo nas coisas espirituais, não é verdade? Então, já é um começo. Nós não estamos nos minutos, nós estamos em 1 hora. Pode seguir. Se uma semana tem um total de 168 horas e dormimos basicamente 8 horas por dia, 56 horas por semana, ainda sobraram 112 horas por semana, se só aqui no centro refletimos sobre valores espirituais. Diminuímos 1 hora que aqui estamos, restaram 111 horas matematicamente. Isso significa que menos de 1% do tempo que passamos acordados nós dedicamos aos valores espirituais e à reflexão. Olha só, hein? A gente pensar bem é muito pouco. Mas continua. Estou sendo durão demais, não estou? Estou exigindo demais. Então vamos tirar das 112 horas que passamos acordados o tempo que trabalhamos. Por lei, nós só podemos trabalhar 44 horas semanais. Portanto, por semana ainda restarão 68 horas totalmente livres. Destas, somente 1 hora estamos no centro espírita refletindo. Olha, então, vamos começar. Na realidade, não é essa ideia que nós estamos querendo passar, de que só no centro espírita nós refletimos os valores espirituais. Para cultivarmos valores espirituais, nós podemos estar em qualquer lugar. Não existe um lugar especial para isso. Mas o que nós precisamos estar com a mente recheada de bons pensamentos e bons sentimentos. Coração pronto, aberto para praticar o bem, a qualquer instante, a qualquer momento. Isso já estamos refletindo nos valores espirituais e estamos adquirindo valores espirituais. Ler um livro de conteúdo espiritual, já imaginou? Estou lendo um livro espírita, ou um livro de autoajuda, ou um livro bom, um livro que edifica, não precisa ser necessariamente livro espírita. Isso é importante, você está refletindo nos valores espirituais. Dar atenção e amor aos nossos filhos, aos nossos pais, que muitas vezes nós esquecemos. Com o tempo eles têm uma sabedoria que eles adquiriram, que realmente nós precisamos muito aprender com os nossos pais e com as pessoas idosas. E isso vai nos ajudar muito a enfrentar nossos obstáculos do dia a dia. Convém lembrar que a vida no corpo é passageira. E isso nós não podemos esquecer, não é verdade? Não somos corpos, nós somos espíritos viajando em corpos, momentaneamente em corpos, vivendo uma existência corporal. Nós somos espíritos. De valores e de bens materiais nós não temos nada. Nós podemos imaginar que nem a roupa do corpo nós levamos para o plano espiritual.
nosso carro importado, nossa casa, tudo aquilo que nós dizemos que é nosso, não é nosso propriamente. Nós somos usufrutuários de tudo isso. Nem a conta bancária, o dinheiro. Você já viu o carro forte seguir enterro? Não? Alguém já viu aqui um carro forte seguindo enterro junto com o morto? Ninguém nunca viu, né? Porque não existe isso. O dinheiro fica no banco ou na mão dos nossos herdeiros. Quer dizer, nem o dinheiro nós levamos. E a gente precisa perder esse apego exagerado às coisas materiais. Portanto, nada nos pertence realmente. Não que devemos largar de mão tudo. Nesse ponto precisamos aprender. Agora eu pergunto para vocês, qual a medida certa entre o que é apego às ilusões de superfície? Olha, isso dá uma tese de doutorado, hein? Apego às ilusões de superfície. Ou seja, ao que é superficial em nossa vida e ao que é verdadeiramente valor espiritual. Preservar nosso patrimônio material é nossa obrigação. Adquirido com esforço e trabalho é importante. Mas o que precisamos chegar é nesse ponto de equilíbrio, sem exagerarmos nesse apego exagerado, exacerbado e tudo que a gente pode imaginar. Deixando de lado os valores espirituais, nós estamos agindo incorretamente. Porque só os bens do espírito, os valores espirituais são agregados ao nosso espírito. E é aquilo que nós levaremos no retorno ao mundo espiritual. A vida moderna, quem joga bilhar sabe, sinuca de bico, é aquela sinuca que vocês para sair é muito difícil, né? Pois é aquela situação em que nós não vemos saída, é como se fosse um labirinto. A nossa vida moderna levou a humanidade nesse labirinto. Nós estamos nos sentindo num labirinto. Nós nos preocupamos demasiado com a manhã material. Amanhã, segunda-feira, como é que vai ser? Se eu vou pegar o ônibus lotado, se o trânsito vai estar intenso, como é que vai ser o meu amanhã material. E esquecemos que o agora poderia estar bem melhor vivenciado se nós estivéssemos refletindo em coisas espirituais. Muito bem. Como nós dizemos, valores espirituais são agregados ao espírito pela prática da caridade. O lema do espiritismo, Kardec colocou, é que fora da caridade não há salvação. Nós pregamos, todos os espíritas conscientes pregam, a evolução é pela caridade. Você tem essa opção. Você não precisa deixar chegar a dor para poder começar a avançar e evoluir. E é simples. Basta um bom pensamento. Basta olhar o semelhante com bons olhos. Você já está emitindo uma radiação boa. Basta olhar o semelhante e sentir bons sentimentos, irradiar esses bons sentimentos para o semelhante. Vivência do amor é isso. Saber aplicar o amor em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Diante do amanhã espiritual que nos aguarda, estejamos certos que podemos melhorar a nossa existência futura. Agora mesmo, neste momento de luz, andai enquanto tendes luz, refletindo, fazendo um autoexame, buscando modificar nossa maneira ilusória de viver a vida corporal, eliminando nossas más tendências e falhas, extirpando o orgulho e o egoísmo. Não que nós vamos conseguir assim, né? Mas começando a lutar, a reprimir o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós já estamos trabalhando para a nossa melhoria. Vamos dar vazão ao amor que vai tomando conta do nosso coração. Acordaremos, por certo, com alegria na alma de quem venceu o mundo
encontrou felicidade sonhando. Muito bem. Quem arrisca me dizer o que pode significar no dizer do Emmanuel? É o fim da mensagem. Vou reler. Olha só. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. Alguém avalia o que seria essa luz do mundo para fazer luz em nós? Pode seguir. Luz do mundo são todas as oportunidades de praticarmos o bem. É um momento de luz, esse momento de oportunidade de praticar o bem. Muito bem. É a caridade. Fazemos com que a luz, amor, resplandeça em nós mesmos quando efetivamente aproveitamos as oportunidades que surgem a todo momento e nós efetivamente realizamos o bem. Existia um filósofo que dizia, Epicuro, na antiguidade dizia que um homem não consegue se banhar 2 vezes nas mesmas águas do rio. E de fato, se nós formos nos banhar no rio, a água é corrente, ela flui. Nós não vamos ter 2 oportunidades. Aquela oportunidade é única. Se nós deixarmos passar, vão surgir outras, mas aquela nós deixamos passar. Por analogia, no ensinamento do Cristo que Emmanuel coloca também, andar enquanto tendes luz, aí é o ensinamento do divino pedagogo, psicólogo, que compreendia profundamente a natureza humana. Por analogia, as fases do homem, da existência humana, são comparadas ao dia, né? Ou seja, infância, juventude, maturidade, velhice. São comparadas as fases do dia, que são amanhecer, né? Manhã, meio-dia, tarde, e o final da tarde, princípio da noite. E isso seria já a passagem para o mundo espiritual. A noite seria um período de intermissão. O que vem a ser intermissão? É um período variável de espírito para espírito, no qual nós estamos no plano espiritual com as condições que nos é peculiar. Aqueles que deixaram de praticar o bem, procuraram que erraram, estarão em péssimas condições, né? No plano espiritual, mesmo no período de intermissão, até que uma hora, né, pelo arrependimento, terão a oportunidade de reencarnar. Muito bem. A bondade divina nunca falha. Ou seja, obviamente, aqueles que estão em más condições no plano espiritual, na escuridão, como nós podemos dizer, mas seria na escuridão de tudo, do conhecimento, do amor, né, em espírito, vão ser resgatados e reencarnarão em seguida para poder, através da reparação, né, do mal que eles fizeram, fazer o bem àqueles que eles praticaram o mal, que eles fizeram o mal, através dessa reparação, encontrar o caminho da luz, da evolução. E tudo isso nos leva à reflexão. Nosso mentor espiritual Emmanuel convida-nos a reflexões espirituais, a buscarmos os valores espirituais. Se nós pensarmos bem, quanto tempo nós dedicamos da nossa existência, do nosso dia a dia, aos valores espirituais? Quanto tempo nós damos atenção para os nossos filhos, conversamos, e aí procuramos, não só por obrigação, mas por amor, dedicar um pouco de aconselhamento para que eles possam ter uma direção, uma luz em suas vidas. Quanto tempo nós ajudamos o nosso semelhante, não é só materialmente, mas quanto tempo nós dedicamos para oferecer o nosso ouvido, para ouvir, para deixar alguém desabafar um pouco? Quanto tempo nós dedicamos no dia a dia para
cultivar as verdadeiras flores em nossa existência espiritual, que são os valores espirituais. O verdadeiro tesouro que a traça não rói, que a ferrugem não corrói. Quanto tempo nós vamos dedicar daqui para frente a isso? Agora mesmo, podemos, nesse momento de luz, em oração, dedicar os nossos melhores pensamentos e sentimentos àqueles que estão necessitando, aos irmãos que estão em sofrimento. Mas nós podemos realmente, saindo por aquela porta, continuar praticando o bem, continuar cultivando os valores espirituais, manter os bons pensamentos, manter os bons sentimentos, perdoar, compreender e amar mais. Só assim nós teremos diante do amanhã o amanhã que todos sonhamos de felicidade. Muita paz a todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Agora nós vamos passar para... Agora é o momento das perguntas. Alguém gostaria de formular uma pergunta? Tema interessante, hein? Será que as pessoas entenderam? Você entendeu? Dá para ela, pode acrescentar também. Quer completar? Se quiser acrescentar alguma coisa, quem quiser acrescentar, nosso amigo ali, pode acrescentar também. Nós estamos aqui, só vocês não estão aprendendo tudo fácil, tá? Só para acrescentar, a insegurança da vida, e até Emmanuel fala da luz do mundo, é interessante porque quanto mais interiorização, maior força espiritual a gente adquire com a prática do bem. Isso é natural. Quanto mais longe dessa prática do bem, mais insegurança o mundo dá. É por isso que nós vemos essa corrida desenfreada para as bolsas de valores, para as coisas do mundo, porque as pessoas têm tanta insegurança interior que isso se reflete na atitude exterior, que é buscar algo mais material, né, Miguel? Buscar algo que dê segurança, mas e a segurança interior, que é o que você acabou de dizer? É esta segurança interior que falta. E a humanidade busca, então, desenfreadamente uma segurança que o mundo não dá, visto o que aconteceu, inclusive, com a Bolsa de Valores, para aquele que tinha segurança baseada nesse dinheiro. Que nem você falou, a sua palestra foi bem conduzida. Infelizmente as pessoas ainda têm muito apego a gente precisa do dinheiro, das coisas materiais, mas as pessoas estão exagerando um pouco, né, no meu ponto de vista. E é difícil a gente, às vezes, ser espírita, porque no nosso ambiente de trabalho é uma pessoa falando e 9 contra, porque não estiveram numa palestra, não leram um livro do Kardec. Então, às vezes, eu tenho dificuldades de expor o que eu aprendo. Eu procuro dar exemplos, né? É uma forma da gente tentar diminuir um pouco essa ganância exagerada. Então, eu sempre procuro pedir a Deus muita sabedoria, né, para que a gente possa enxergar essa luz que está tão perto de nós, né, e ao mesmo tempo tão longe para algumas pessoas, né. E eu, como trabalho na área da saúde, eu peço dia e noite, noite e dia, os conhecimentos teóricos, né, para lidar com as doenças e também a sabedoria espiritual para que a gente possa cuidar melhor, tanto do corpo como da alma, né? Obrigada.
Não quer falar nada? Você? Bom. Só para finalizar, é interessante isso que você falou. No dia a dia, nós estamos no caldeirão fervendo. É difícil, mas nós temos que fazer a diferença. E essa é a nossa parte, é a nossa missão, né, no mundo aí fora, né? Nós sabemos que lá fora, aqui nós estamos sob o abrigo de um teto, e nós estamos sob o abrigo de uma luz espiritual, de uma falange de espíritos, mas lá fora, né, no mundo lá fora tem a tempestade, né? Mas realmente essa é a sua parte dentro no seu caminho. Você fazendo a diferença, fazendo a diferença, os espíritos passaram essa mensagem para nós, que quando somente um espírito se ilumina, ele leva muitos, ele arrasta muitos com ele. Então nós temos que levar a nossa luz, fazer a nossa luz e levar a nossa luz para todo mundo, não é? E no dia a dia nós sabemos que, na prática, você que trabalha na área da saúde, já começa a pessoa com dores físicas, mas existem as dores também emocionais, espirituais, e tem que ter muito equilíbrio mesmo, tem que buscar esse equilíbrio através da prática do bem, que você vence qualquer obstáculo que você encontrar. Não é fácil, porque muitas vezes nós nos emocionamos, nós envolvemos tanto emocionalmente, muitas vezes com o paciente, que acabamos chorando junto, vivendo junto o drama do paciente. Quer dizer, nós precisamos modificar isso, nós precisamos ter o equilíbrio para poder levá-lo, ao invés de ir junto com ele, entrarmos em vibrações de sintonia de tristeza, de angústia, de desespero, nós levarmos a nossa alegria, a nossa felicidade, né, irradiando a nossa luz para que ele também possa ter luz e ele possa ter a luz própria também. Então, nós agradecemos a oportunidade e passamos para a parte da oração, vibrações e depois o passe. Agora, depois de uma palestra dessa maravilhosa, obrigado mesmo, nós temos a oportunidade de doar, né? Então nós vamos pedir para o Serginho, você vai fazer a vibração? Então nós vamos fazer as vibrações. Então vamos todos aproveitando esse momento, final da palestra, aproveitando também essa visão maravilhosa do quadro de Maria, nos interiorizar agora nesse momento e doar. Se o mundo é a luz do mundo, se nós estamos, aliás, vivenciando a luz do mundo, vamos doar um pouco da nossa luz para esse mundo que nos dá essa oportunidade. Fechando nossos olhos, imaginando uma luz muito bonita à nossa volta, muito clara. Luz esta que irradia, cujos raios que saem dessa luz vão para os lugares em que nosso coração mais deseja. Luz esta que irradia então amor, que irradia paz, que irradia fraternidade entre os povos na terra, para que os diferentes povos, as diferentes raças, encontrem através do amor e do diálogo paz entre si, porque no fundo somos todos espíritos, independente da cor da pele e da crença religiosa. Vamos imaginar essa luz iluminando a mente dos líderes mundiais, esses que decidem sobre a direção do mundo, dos países, para que esses tenham luz e amor nas decisões e para que essas decisões possam trazer mais alegria para os povos desse orbe. Vamos estendendo essa luz para o nosso país. País esse que passa por transformações, tanto sociais quanto econômicas, para que possamos, através do amor divino, entender melhor as mensagens,
a vida que levamos, refletindo nos nossos atos, utilizando do melhor de cada um de nós no nosso dia a dia. Vamos estendendo essa luz para aqueles que tanto fizeram por nós, que já envelheceram, nossos pais, avós, aqueles que já se encontram em uma idade bastante avançada, muitos deles até esquecidos dos familiares, dos parentes, longe de todos. Vamos emitir luz de amor, de compreensão para esses espíritos, para que saibam que no fundo o amor de Deus não abandona ninguém. E pedimos uma vibração especial para todos, não só nós aqui nessa casa de bênção, mas para todos os brasileiros, em todos os lugares que se encontram, para aproveitar cada vez mais a oportunidade da vida. Que assim seja. Então agora vamos, nesse momento, pedir para o Márcio fazer as vibrações finais, as prece final. Desculpa. Então, nós agradecemos por mais essa reunião, por aqui estarmos nessa manhã, pelas luzes, pela vibração, pelas energias, por tudo aquilo que nós recebemos, ouvimos e aprendemos. Graças a Deus.